Olá, ouvintes da Rádio Espiritismo BH. Eu sou o Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje daremos continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item a ser estudado é o argueiro e a trave no olho. A passagem se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. Abre aspas. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro ao teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas! Tirai primeiro a trave ao vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Fecha aspas. Antes de ressaltarmos os apontamentos de Allan Kardec sobre esta passagem do Evangelho, gostaríamos de trazer uma página psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 113, o título é Busquemos o Melhor, onde o benfeitor espiritual comenta essa passagem. Emmanuel diz assim, abre aspas, a pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E, se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Fecha aspas. Allan Kardec inicia o estudo bem de acordo com os apontamentos feitos por Emmanuel. Para Kardec, uma das maiores insensatezes da humanidade está em vermos o mal de outra pessoa antes de vermos o mal que está dentro de nós. Salienta o codificador que, para julgar a si mesmo, é preciso que o homem pudesse ver o seu interior, o interior do seu coração, do seu espírito, da sua mente, em um espelho, e que pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio e considerar-se como uma outra pessoa. Daí ele perguntaria: o que eu pensaria se visse alguém fazer
exatamente as mesmas coisas que eu faço, como eu me comportaria? O que eu iria pensar? É claro que o orgulho, que é um dos maiores vícios da humanidade, uma das maiores imperfeições do homem, nos induz a dissimular para nós mesmos os nossos defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, é simples e é indulgente. Allan Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele questiona: como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, como que esse homem poderia possuir ao mesmo tempo a abnegação para fazer ressaltar em outra pessoa o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Como é que esse homem, extremamente orgulhoso, vaidoso e presunçoso, seria capaz de ressaltar as qualidades de outra pessoa que, de certa forma, iria eclipsar as suas próprias qualidades, ao invés de ressaltar o mal daquela pessoa, que o iria exaltar? Olha como a situação é complicada e que Kardec vai no âmago da questão. Uma pessoa com essas características, de frente para o seu semelhante, é óbvio que ele vai ressaltar as coisas ruins da personalidade da pessoa, porque dessa forma ele vai exaltar a sua própria personalidade em detrimento das imperfeições do outro. Isto nada mais é do que a ação do nosso próprio orgulho, que é a negação de muitas virtudes. E o orgulho, infelizmente, se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. É por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso dos homens. O que podemos aprender com isso? É que, na verdade, no nosso dia a dia, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos condescendentes com os nossos erros, com as nossas imperfeições, e ficarmos apontando as deficiências, as mazelas, os vícios dos outros. Porque muitas das vezes aqueles vícios, aqueles erros que apontamos no próximo, na verdade eles existem dentro de nós ainda. E é por isso que nós os reconhecemos em nossos semelhantes. Então, no nosso dia a dia, ao invés de ficar apontando o argueiro ou o cisco no olho do meu irmão, eu tenho que voltar a atenção para a trave ou o tronco de árvore que ainda existe dentro do meu olho. Ou ainda, antes de me preocupar com as imperfeições dos outros, eu tenho um dever moral cristão de cuidar, de corrigir as minhas imperfeições. É isso que o nosso benfeitor espiritual Emmanuel comenta no livro Palavras de Vida Eterna, também psicografado por Chico Xavier, na questão 35, cujo título é Observemos Amando. Ele se exprime da seguinte forma, abre aspas: habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino,
atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário, de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fulgiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que, invariavelmente, trazem consigo. Fecha aspas. Devemos aprender com Jesus a prestar mais atenção em nossos próprios erros e menos nos erros dos outros. Com relação aos nossos irmãos de caminhada, devemos buscar sempre salientar não os seus defeitos, mas as suas virtudes, assim como Jesus fez com Maria de Magdala, Zaqueu, Simão Pedro e Paulo de Tarso. Na continuação do capítulo, Allan Kardec traz duas passagens onde destaca o ensinamento do não julgueis para não serdes julgados e também o ensinamento de atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A primeira passagem para nossas reflexões se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Abre aspas. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Fecha aspas. Meus irmãos, na interpretação desta passagem, novamente recorremos à sabedoria de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, também psicografado por Chico Xavier. No capítulo 76, Socorramos, Emmanuel nos oferece instruções práticas a fim de nos orientar quanto ao correto procedimento que devemos adotar para socorrer estes nossos irmãos em erro. Diz assim o benfeitor, abre aspas, de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los seria perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem,
é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Fecha aspas. A outra passagem do Evangelho, destacada por Allan Kardec, se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 3 a 11, onde o evangelista destaca o fato acontecido com a mulher adúltera. Diz assim, abre aspas, então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Fecha aspas. Ao comentar essas passagens em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que Jesus, com isso, faz da indulgência um dever para todos nós, porque, na verdade, não existe ninguém que não necessite para si mesmo de indulgência. A indulgência nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outras pessoas aquilo de que nos absolvemos. Antes de apontarmos uma falta de alguém, precisamos verificar se esta mesma censura não nos poderia ser feita. Lembra-nos também o codificador que o reproche lançado à conduta de outra pessoa pode obedecer a dois móveis, a dois objetivos, quais sejam reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Nesse último caso, não há desculpa nenhuma para este propósito, porque aí só existe maledicência e maldade por parte de quem critica. Já no primeiro caso, ou seja, reprimir o mal, essa atitude pode até ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque também, a não ser assim, jamais na sociedade iríamos conseguir reprimir o mal. Aliás, cabe ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Mas precisamos ter alguns cuidados com essa questão do julgar. Será que em todas as situações nós realmente não podemos julgar? Será que quando falamos de julgar não estaríamos implicitamente falando também de condenar? Vejamos o que Allan Kardec nos fala sobre isso. Abre aspas. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido
se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Fecha aspas. Em outras palavras, o que o codificador está nos dizendo é que nós podemos julgar, mas devemos ter muito cuidado. Vamos fazer uma comparação, a grosso modo, só para tentarmos entender o processo. Um juiz, quando vai julgar um caso, quando vai dar o seu parecer, antes de definir se a pessoa é culpada ou inocente, e se no caso da pessoa ser culpada, definir a sua sentença, esse juiz ele trabalha em cima de um processo que em muitas situações contém vários volumes de documentos, depoimentos, provas, evidências, laudos, enfim, são vários recursos de que o juiz dispõe para poder julgar com sabedoria e com imparcialidade. Em nosso caso, já é muito mais complicado. Como é que nós podemos julgar uma pessoa se nós não estamos totalmente a par da situação? Se nós não estamos totalmente cientes dos fatos? Se nós não temos em nossas mãos o histórico espiritual do companheiro? Como é que eu posso fazer um julgamento nessa situação? Não tem como. E não raras vezes nós não apenas julgamos, como também já condenamos. Proferimos a sentença e condenamos o outro sem o menor direito à apelação. Com que autoridade fazemos isso? O que Kardec coloca é o seguinte: nós podemos julgar, podemos até condenar as atitudes, o comportamento, não a pessoa em si. Atualmente, como encarnados, nós não dispomos nem mesmo de toda a nossa memória espiritual. Nós nem sabemos se em encarnações passadas cometemos atos tão infelizes quanto o que o companheiro cometeu, ou até mais tristes ainda. Então, que direito eu tenho de julgar? Agora, se uma pessoa de uma elevada estatura moral percebe que o outro está errando, está cometendo várias atitudes equivocadas, esta pessoa tem o dever cristão de chamar o irmão que está equivocado, de orientar-lhe os passos, corrigir-lhe a conduta para que ele não erre mais, para que ele não venha a sofrer as terríveis consequências dos seus erros no futuro. Mas é preciso que quem chame a atenção tenha autoridade moral para isso. Mas isso deve ser feito com muita fraternidade, com muita humildade, com muita simplicidade, a fim de não ferir a suscetibilidade alheia. Não se trata de julgar ou condenar a pessoa, mas sim o fato, o proceder. Se hoje, mesmo com todas as imperfeições que nos são ainda inerentes, mas se já conseguimos discernir o bem do mal, é porque já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades,
as dificuldades, os erros alheios, é porque, de um modo ou de outro, já dispomos de recursos para auxiliá-los. Cabe a cada um de nós, primeiramente, cuidar das nossas imperfeições, buscar esse trabalho íntimo de renovação espiritual, para que aí, já conseguindo discernir o que é o bem e o que é o mal, já tendo uma certa autoridade moral, termos condições, daí por diante, de auxiliar com muito carinho aqueles companheiros que ainda tateiam no erro, tateiam nas trevas da ignorância. Como diz Allan Kardec, é isso que ressalta das palavras de Jesus. E nós dizemos, é isso que o Mestre espera de cada um de nós, seus discípulos, seus alunos. Bem, meus amigos, essas são as reflexões que julgamos pertinentes para estes assuntos que tratamos hoje. Em nosso próximo programa, iniciaremos os comentários acerca do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo.